A cerveja tem história no Vale do Itajaí e ganhou até um museu em Blumenau para preservar esta tradição trazida pelos imigrantes. O líquido faz parte da cultura e movimenta a economia com as cervejarias artesanais na região turística conhecida como Vale Europeu. Uma delas é a Schornstein, localizada em Pomerode. Ela tem esse nome Schornstein porque nós estamos instalados num prédio tombado pelo patrimônio histórico e em anexo existe uma chaminé, uma grande chaminé também tombada pelo patrimônio histórico, e Schornstein nada mais é do que chaminé em alemão. Então nós resolvemos utilizar a chaminé como ícone e como nome e até como uma referência aqui na cidade. A cervejaria artesanal de Pomerode produz desde 2006 e inaugurou a segunda fábrica da marca em 2009, na cidade paulista de Olambra. Em 5 anos, a cervejaria cresceu muito. Nós temos a nossa segunda unidade, fica no interior de São Paulo, mas o crescimento era esperado, porque está ocorrendo um fenômeno no Brasil, que é o crescimento do mercado para as cervejas especiais. Cervejas especiais, na minha ótica, são as cervejarias artesanais e algumas cervejas importadas. É um mercado de cervejas premium, cervejas de alta qualidade, com uma diversidade enorme de sabores. E esse crescimento já era esperado. Na verdade, nós estamos repetindo um fenômeno que já ocorreu na Europa alguns anos atrás, que já ocorreu na América do Norte, e o mercado brasileiro de cervejas especiais está em franca expansão. A Schornstein participa da segunda edição do Festival Brasileiro da Cerveja, de 17 a 19 de novembro. Mais de 70 expositores apresentam os sabores e os aromas da bebida no Parque Vila Germânica, em Blumenau. É muito interessante ver o crescimento desse mercado e para quem for visitar o Festival da Cerveja vai ser uma grata surpresa. Quem ainda não conhece essa diversidade de variedades de cervejas vai se surpreender com um universo que é muito interessante. A cervejaria planeja lançar um novo produto durante o festival. Se tudo der certo, se a gente conseguir cumprir com o cronograma, porque fabricar cerveja envolve várias variáveis que às vezes são imprevisíveis, nós levaremos um novo produto também para apresentar para o festival. É um produto que ainda nenhuma cervejaria de Santa Catarina fabrica, é um estilo de cerveja que aqui em Santa Catarina ainda não é fabricado por nenhuma cervejaria artesanal. A Schornstein produz 6 variedades da bebida. José Carlos é um dos cervejeiros da empresa. Meu primeiro emprego foi com 21 anos de idade. Eu estou há 27 anos no ramo de cervejarias. O cervejeiro do Rio Grande do Sul tem quase 30 anos de profissão e mudou para Pomerode em 2006 para a inauguração da cervejaria. Hoje, José Carlos trabalha com o filho Rodrigo. Eu fui o mestre do meu filho. Isso aí eu acho muito orgulho, um pai ter o filho seguindo a mesma profissão. E ele teve o curso em Vassoura no Rio de Janeiro, mas na verdade é uma teoria, porque a prática ele já tinha comigo. Eu cheguei no curso, tudo que eles me ensinaram no curso, meu pai já tinha passado. Meu pai trabalha a vida inteira com cervejaria, então eu nasci e me criei com meu pai falando de cerveja. Então eu já tinha essa convivência dentro de casa. Rodrigo mostra que aprendeu a arte de fabricar a cerveja artesanal. Ele explica que a bebida é produzida a partir de malte, lúpulo, água e fermento, seguindo as normas da Lei Alemã de Pureza, de 1516. O processo de mistura dos ingredientes começa pelo malte. Ele inicia num processo de cozimento, numa rampa de açucaração, onde ele começa num determinado grau, termina num grau alto, onde cozinhou todo esse malte, eu passo por uma tina filtro, onde a casca do malte vai ficar na tina filtro e o líquido eu coloco em uma nova panela, onde nessa panela somente o líquido entra em fervura e tem a adição do lúpulo, amargor e aromático. Depois da adição dos lúpulos, ela entra num processo de descanso por 30 minutos, onde vai formar o trube no fundo da panela. Esse trube é o resto do lúpulo que a gente não utiliza para uma cerveja. Daí a gente inicia o resfriamento, onde sai da panela, onde ela estava fervendo, passa para um trocador de calor para vir para o tanque numa temperatura de 12 graus, entrando em contato com o fermento. No dia seguinte que entrou em contato com o fermento, ela inicia a fermentação.
Essa fermentação ela vai baixar o grau plato, que é o grau de açúcar, e aumentar o álcool e o CO2 no tanque. Com apenas 4 ingredientes, é possível produzir cervejas com diferentes sabores e aromas. O malte, ele tem algumas variações, onde existem maltes torrados, maltes defumados, daí maltes com baixo teor de torrefação, mas que já muda no sabor. Lúpulo, onde diferencia o aroma, também são muitos tipos de lúpulo. A variedade em exposição durante o Festival Brasileiro da Cerveja inclui produtos feitos em casa. Alexandre e Cláudio aproveitam os momentos de folga para produzir a bebida. Os cervejeiros caseiros fazem adaptações na montagem dos equipamentos de produção. O processo em si é o mesmo, né? O que acontece do malte, da água e do lúpulo separados até ele se tornar cerveja, em teoria é o mesmo, né? O processo químico, físico-químico, enfim. Mas a forma que você faz é um pouquinho diferente. Muitas vezes a gente faz o filtro em casa, a panela, a gente mesmo compra a panela e faz furação na panela, as mangueiras, tudo a gente adapta de uma forma caseira. Alexandre é presidente da Associação dos Cervejeiros Artesanais de Santa Catarina, a Serva Catarinense. A entidade foi fundada em 2008 para preservar a história e aprimorar a produção. Promover a cultura cervejeira, ensinar as pessoas que existem outros tipos de cerveja, existem outros estilos de cerveja e incentivar basicamente as pessoas a fabricar a sua própria cerveja, fabricar cerveja em casa, né? E além de apreciar também uma cerveja gourmet, uma cerveja especial. Todo o processo de produção dura entre 4 e 6 semanas. Além da aquisição dos insumos, os cervejeiros caseiros contam com suporte técnico. Aqui no sul do Brasil tem uns 3 fornecedores que vendem malte, lúpulo, fermento e também dão a assessoria, né? Se você tem alguma dúvida, se você quer algum material didático, alguma apostila, eles também fornecem isso, inclusive equipamentos. A produção caseira mantém viva uma tradição dos imigrantes e garante momentos de integração com os amigos. Sem o compromisso comercial, os cervejeiros experimentam novas combinações. Um dos grandes motivos das pessoas fazerem cerveja em casa, além do próprio hobby em si, é tu poder degustar aquela cerveja especial que tu ouviu falar, e só que tu não encontra no mercado, só que através de pesquisa pela internet e tudo mais, tu consegue tentar chegar num resultado parecido. Na produção caseira, outros ingredientes podem ser adicionados à tradicional mistura com malte, lúpulo, água e fermento. Assim como muitas pessoas têm o prazer de tomar um vinho, né? Ou de fazer um cardápio, fazer um prato, o cervejeiro também tem esse prazer de fazer a sua cerveja, de criar o seu tempero. Já foi feito cerveja com abóbora, cerveja com pinhão, eu não fiz, mas eu já vi. Tem uma cervejaria, tem um cervejeiro de São Paulo que faz com gengibre, pimenta, enfim, vários temperos, várias frutas que você consegue encaixar para ter um sabor diferente. Para o Festival Brasileiro da Cerveja, a dupla de cervejeiros vai apresentar, entre outros produtos, uma variação da bebida Witbier. A cerveja é uma cerveja belga, uma cerveja clara, ela é muito parecida com uma Weizenbier. Muito leve também, não é uma cerveja com teor tostado, nada. E tem um drinkability bem interessante de tomar. Tem coentro, tem casca de tangerina, o teor do fermento é um pouco diferente, né? Ela tem um tom mais acentuado que uma Pilsen, por exemplo, ou que uma Weizenbier. As cervejarias artesanais e as experiências caseiras são os destaques do Festival Brasileiro da Cerveja, um momento especial para conhecer este universo e apreciar a bebida sempre com responsabilidade e moderação.